Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus. Nós sabemos, meu Deus, os desafios dessa caminhada, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, os desafios dessa caminhada, mas nós sabemos que o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos conduz. E nós queremos, Senhor, estar prontos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio, através de nós. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Cutuca aí seu vizinho e diga, vai começar. Vamos focar agora, porque esse é o momento mais importante da palavra, do culto, amém? É o momento da palavra, do aprendizado. Abram a Bíblia em João 19. João 19, meus irmãos. 19:38. Acharam? Quem achou, diga amém. Maioria. Vamos lá. João 19:38 vai dizer assim: depois disso, José, depois disso o quê? Depois de Jesus se entregar na cruz e morrer, certo? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Diga, secretamente. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem? Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Amém? Vamos até aí. Meus irmãos, nós temos aqui esse cenário, a maioria de vocês conhecem, que o Senhor Jesus foi crucificado e morto. José de Arimateia veio, pediu o corpo para poder sepultar Jesus, certo? Quero falar um pouquinho com vocês sobre esses dois personagens, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, ele era um homem muito rico, com recursos. Ele ocupava um lugar no Sinédrio, né? Ele então tinha uma posição de influência. E hoje nós chamaríamos e entenderíamos ele como um político. Amém? Ele era um político. E este homem, com esta influência, ele seguia Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisinha para vocês, tá? Sair um pouquinho, depois a gente volta aqui. José de Arimateia, ele era considerado e poderia ser visto como um político. E aí nós vamos perguntar assim: a igreja se envolve na política? Vocês acham que a igreja deve se envolver na política? Mas não temos aqui José de Arimateia sendo um homem influente, um político, sendo usado para sepultar o Senhor Jesus, entregando um túmulo novo para o Senhor Jesus? Temos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Homens de Deus, convertidos a Deus e tementes a Deus, podem sim ser um político, mas a igreja não pode se envolver na política. Amém? A igreja não. Hoje nós temos no nosso país um exemplo muito claro disso. O que nós estamos vendo no nosso país? A gente sabe que o Bolsonaro está sendo julgado. Não está sendo julgado? Está sendo injustiçado? Está sendo injustiçado. Por quê?
Ele não cometeu os crimes para estar sendo julgado e condenado da maneira que ele está sendo. Ele teve comportamentos inadequados, teve atitudes inadequadas, teve. Mas um crime para ser julgado e condenado da maneira que ele está sendo, ele não cometeu. Então está se havendo uma injustiça. Só que nós precisamos pensar em tudo em volta. Quando a igreja tomou para si, por que vocês acham que o Bolsonaro perdeu? Por quê? Porque o Lula ganhou? Não, porque Deus não quis que ele ganhasse. Porque se o Bolsonaro ganha, era a perdição da igreja no Brasil. Sabe por quê? Porque os pastores abraçaram o Bolsonaro, a igreja abraçou o Bolsonaro, porque queria levantar um homem que trouxesse benefício, colocando a esperança e a segurança no mito. Amém? Nós precisamos votar de maneira adequada? Precisamos votar em homens e mulheres comprometidos, que a gente conheça, que tem uma boa índole, mas a esperança da igreja de Cristo, do povo de Deus, não é o governo, não é um homem, não é. É Jesus. Nós já temos quem nos governa, nós já temos um rei. Amém? Nós já estamos debaixo de um governo. Então, quando a igreja quer buscar colocar uma pessoa, é que nem o povo de Israel fez com Jesus. Por que o povo crucificou Jesus? Porque eles achavam que Jesus era um libertador político, que ia tirar eles do domínio romano. Quando eles viram que Jesus não ia fazer isso, eles foram e fizeram o quê? Foram facilmente influenciados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos mestres da lei, foram facilmente influenciados a pedirem que soltassem Barrabás. Barrabás era um desordeiro. Mas por que Barrabás era um desordeiro? Por que Barrabás foi preso? Porque Barrabás confrontava o domínio romano, enfrentava os romanos, lutava para que o povo judeu tivesse uma libertação física, uma libertação geográfica, uma libertação de poder, de governo. Amém? Então, se nós estivermos como igreja procurando benefício na terra, a gente abraça Barrabás facinho. Amém? E rejeita Cristo. E aí já vou fazer um spoiler, gente. As eleições vão vir aí, né? E ano passado, o que apareceu de candidato achando a gente o máximo? Na nossa igreja, nós não vamos ter nenhum candidato, ninguém que a gente vai apoiar, ninguém, gente, ninguém. Não se faz isso. Sabe, cultos para o Senhor, que quantas vezes era parado porque o Bolsonaro estava e aplaudia. O Bolsonaro é o culpado? O Bolsonaro é o culpado? Não. Ele foi tão vítima, foi mais vítima do que culpado. Pastores entregando igreja na mão de político. Vocês entendem como que... Aí vamos sair para a rua, vamos gritar. Oh, meu filho, obrigado, viu? Bonitinho. Eu não queria que ninguém visse ele, né? Aí sai para a rua para gritar. Vamos orar, vamos jejuar. Essa igreja, nós como igreja não deveríamos estar orando e jejuando na mesma proporção. Para que a palavra do Senhor seja semeada, para que haja novos convertidos. Nós queremos fortalecer o reino da terra, mas nós fomos chamados para fazer crescer o reino do céu. Amém? Então, meus irmãos, presta atenção. José de Arimateia estava aqui, então ficou claro, né? Um homem de Deus pode se envolver na política, ok, tudo bem. A igreja não, amém? E temos Nicodemos. Nicodemos também fazia parte do Sinédrio, ele era um mestre da lei, ele ensinava a lei. Então eram dois homens que tinham posição. E eles seguiam Jesus secretamente, porque tinham medo.
Sabe, se eles assumem a fé deles em Jesus, eles poderiam perder sua posição, eles iriam ser julgados, eles iriam ser rejeitados, iriam sofrer consequência, eles teriam que pagar um preço. Então eles seguiam a Jesus de forma secreta. Amém? Sabe, meus irmãos, o medo, ele faz parte do ser humano. Quem aqui, você vira e mexe, o seu coração está tomado por medo? Nossa, gente, só eu? Não, vocês vão ter que ministrar na minha vida. Porque tem dia... O que é o medo, gente? O que é o medo? É a preocupação. Sabe aquela preocupação? Meu Deus, e se isso não der certo? Meu Deus, e essa conta para pagar? Meu Deus, e esse meu filho? Não é um medo, uma coisa que vai tomando conta do coração da gente? Amém? O medo, ele é inerente do ser humano. E ele, a princípio, é para nos proteger. Quando a gente pensa dos homens e as mulheres, né? Antigamente, na era primitiva, que eles conviviam com animais selvagens, qual que é a função do medo? Quando você está diante de um perigo, diante de um animal, o medo é o alerta. Amém? Ele te barra. Ele começa a criar em vocês sensoriais, sinais para você estar alerta para aquilo que te prejudica, para aquilo que pode te afetar, para aquilo que pode te colocar em perigo. Amém? Algumas pessoas têm muito medo, né? Por exemplo, eu tenho medo de altura. Gente, eu não vou. Não me chame para ir num brinquedo alto. Tem gente que não. Tem gente aqui que tem medo de barata. Não é? O medo é uma coisa inexplicável, porque às vezes um tem, o outro não tem, e fala assim, mas tem medo de... Vocês já viram algum noticiário? Fulano morreu por um ataque de barata? Nunca. Nunca. Não é? Gente, o medo, ele é uma coisa que ele te paralisa, ele toma conta de você. Uma vez nós fomos viajar, eu e minha amiga ali, né? Não vou falar o nome dela não, vocês já sabem quem que é. E aí nós fomos num brinquedo, tinha uma montanha russa, sabe? Não, primeiro tinha um brinquedo assim de criança, assim, que passava assim na água, e eu falei pra ela, vamos comigo. Ela não queria ir, mas ela foi. Aí nós fomos no brinquedo, aí depois chegou na montanha russa. Ou ela me chamou e eu não queria ir, acho que ela me chamou para ir no de água e eu não queria ir. Ela falou, vamos. Aí eu fui. Aí chegou na montanha russa alta. Eu peguei e falei assim, o meu esposo, sabe, gente, que sabe que eu tenho medo, falou assim, não, amor, pode ir, é super tranquilo. O que eu pensei? Poxa vida, ele sabe o medo que eu tenho. Se ele está falando que é tranquilo, né, gente? Fui feliz da vida. Aí chamei minha irmã Elisângela. Vamos, Fô, comigo? Não. Eu falei, pô, mas eu não queria ir no outro. Eu fui com você, então vamos comigo. E não sei o que, isso aqui. Eu fiz maior pressão na cabeça dela. Aí ela falou, então vamos. Gente, eu sentei. Aí parece que deu um clean na minha cabeça. Tipo assim, isso aqui não vai dar certo pra você. Aí eu falei pra ela, falei assim, Fô, não vamos mais não. Agora você vai. Eu tô bem arrumada, né? De marido e de amiga. Agora você vai. Não, porque a gente já tá aqui. Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Ligou, começou, tac. No primeiro, assim, a hora que fez, a minha alma saía e voltava, eu acordava, gritava. E ela tá rindo, mais rindo. Bom, na hora que parou, precisou eles virem me tirar. Eu não estava conseguindo levantar. Porque o medo domina. Isso era um medo de uma situação. Muitas das vezes nós somos paralisados pelo medo de muitas outras coisas.
Medo de um problema, medo de situações, medo que nos impede de agir da forma certa, que traz insegurança, que a gente não consegue pensar, porque a gente fica tomado, né, pelo medo. Mas, meus irmãos, o medo, ele faz parte, sim, ele existe. Só que eu tenho de falar uma coisa. Quando se trata da nossa fé em Deus, de atitudes que nós precisamos tomar pela nossa fé, nós precisamos vencer o medo. Amém? Nós precisamos aprender a confiar de que o Senhor cuida de nós. Quantas vezes o Senhor nos pede algo e nós resistimos porque temos medo, não confiamos no cuidado dele na nossa vida. Diga amém. E olha só o que a palavra vai falar lá em Mateus 10, 28, 30. Eu não vou lá não, porque se eu mexer nessa Bíblia com o ventilador... Vamos ler ali. Olha, gente, agora tem uma TV ali que o nosso irmão doou, glória a Deus. Ó, vai dizer o que aí? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo como, tanto a alma como o corpo. Amém? Por que o Senhor Jesus estava dizendo isso? Porque nos versículos anteriores, Ele estava dizendo aos seus discípulos: olha, eu vou enviar vocês para o meio de lobos. Amém? Vocês estão dizendo sim, vocês estão assumindo a fé, vocês assumiram a fé de vocês em mim, mas vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser desprezados, vocês vão ser odiados. Se vocês lerem os versículos anteriores, e aí ele vai dizer assim: não tenham medo, não se amedrontem. Amém? Não se amedrontem, não tenham medo do que possa acontecer com você nessa terra, daqueles que podem matar ao corpo. Mas tenham medo, temam a Deus que pode tanto matar o corpo, fazer perecer o corpo, destruir o corpo, como a alma. Amém? Às vezes, a nossa falta de coragem de assumir a nossa fé em Jesus verdadeiramente, o nosso medo, porque eu vou converter, aí eu vou ter que deixar fazer certas coisas, eu vou converter e eu vou ter que sair da rodinha dos fofoqueiros, eu vou converter e aí o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser desprezado? Sabe, eu não quero pagar um preço. Amém? Mas, meus irmãos, que medo, que insegurança, que resistência é essa que te faz esquecer, que me faz esquecer que existe um Deus que faz perecer tanto o corpo quanto a alma? Amém? O que nós podemos, o que podem fazer conosco nessa terra não é nada. Amém? A gente vive numa era que não se fala de quê? De inferno. Nós vivemos numa época que não se fala de inferno. Mas quem falou de inferno foi Jesus, o nosso Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós não queremos que você venha para a igreja, que você busque o Senhor, que você desenvolva a sua fé, a sua vida com Deus, por medo de ir para o inferno. Essa é a motivação certa? Porque assim, acontece qualquer coisinha no mundo, quem é desviado já pensa: eu vou para a igreja. Não é assim? Ou a gente mesmo, às vezes a pessoa não está desviada, acontece qualquer coisinha, ela pensa assim: meu Deus do céu, eu vou me consertar, vou orar mais. Amém? Meus irmãos, nós não podemos buscar ao Senhor por causa
de um medo. Não, mas nós temos que ter consciência. E a igreja brasileira hoje precisa entender que sim, precisa pregar que sim, que há uma condenação eterna. Eu gostaria de chegar aqui e dizer que não, mas há uma condenação eterna, meus irmãos. Amém? E a própria palavra que diz que é o Senhor que pode fazer, não só o corpo perecer, mas a alma também. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as preocupações, com as angústias, com os medos dessa terra, que nós nos perdemos. Que nós perdemos a consciência. Você não tem que vir buscar ao Senhor, você não tem que ter vida de oração, eu não tenho que ter vida de oração, eu não tenho que ter entrega a Deus, por nenhuma outra razão, que não seja o quê? Para que eu viva a eternidade com Ele. Amém? Como o Lucas falou aqui, caminhar com Cristo me abençoa, me abençoa. Olha, se eu chamar vocês aqui, cada um de vocês vai ter pelo menos uma coisa para me falar do que Deus já fez na sua vida. Uma, não vai ter? Uma oração que você fez, o Senhor respondeu. Sabe, talvez se você parar e analisar bem a sua vida, tirar o vitimismo, tirar a murmuração e olhar com os olhos espirituais para a sua vida, você vai ter motivos para glorificar a Deus que você acha que você não tem hoje. Você vai ver livramentos que Deus te dá, cuidado que Deus te dá. Amém? Então, o Senhor cuida de nós. Só que nós não podemos ser crentes para ter sucesso na terra. Nós vamos desfrutar, nós vamos ser cuidados. Amém? A palavra é muito clara. O Senhor não deixa o justo mendigar o pão. Diga amém. Só que a minha motivação no relacionamento não pode ser essa. Sabe por que muitas pessoas não gostam aqui da comunidade? Porque a comunidade não é um lugar que exalta as pessoas. Aqui ninguém tem uma posição de destaque. Aqui ninguém é nada, que nem a frase da Priscila que o Fabrini nunca esqueceu. Aqui ninguém é nada e todo mundo faz tudo. Amém? Porque nós não cremos nesse jeito de congregar, em que existem pessoas com posição, em que precisa, sabe, as pessoas serem agradadas, as pessoas receberem um título, elas serem colocadas em evidência. Não, meu irmão, se você quiser servir a Deus, se você quiser ser usado por Deus aqui, não espere que ninguém vai pegar você e te dar um título de alguma coisa e colocar você diante de todos e proclamar o seu nome. Por quê? Porque isso não é saudável. Amém? Não é saudável para mim, não é saudável para você. Porque isso nos seduz, nos atrai, nos tira do principal. Às vezes a pessoa fica tão empolgada. Por exemplo, chamar aqui a Deise, por exemplo. Ai, a Deise, eles cuidam dos juniores, né? Deise e Wesley estão aqui, eles cuidam dos juniores. Deus é na vida deles e Deise e Wesley, nananã. O que isso vai causar no coração deles? O quê? Satisfação. Poxa, Deus está contando comigo. Satisfação. Só que essa satisfação muitas das vezes nos tira do lugar da insatisfação. Aí você vai falar assim, mas eu não quero estar no lugar da insatisfação. Eu quero estar bem satisfeito. Mas se nós caminhamos com o Senhor, o nosso coração sempre vai estar insatisfeito. A gente sempre vai querer buscar e saber que tem algo mais que nós temos que alcançar em Deus. Que tem algo mais que Deus quer fazer em nós. Amém?
Então esse lugar é para a gente estar nesse lugar de insatisfação mesmo, em nome de Jesus. Só, meus irmãos, que o Senhor nos chama. Muitas vezes nós caminhamos com o Senhor secretamente. Sabe como José de Arimateia e Nicodemos estavam até esse momento? Eles não tinham assumido quem Jesus era para eles. Até aqui eles não tinham assumido. Mas chegou uma hora que eles tiveram que fazer o quê? Assumir. Sabe, quando eles pegam e vão lá e dizem, olha, eu quero o corpo. O que ele estava dizendo? Ele pegou o corpo, Nicodemos foi lá junto com ele, preparou o corpo. Todo mundo soube disso. Neste momento ele disse assim, não importa. Eu não tenho mais medo. Eu vou assumir quem Ele é para mim. Eu vou assumir a importância que Ele tem na minha vida. Eu vou assumir. Eu não vou mais ser um seguidor secreto, discreto. Existem pessoas que as pessoas à sua volta, no seu trabalho, nem sabem que elas temem ao Senhor. Nem sabem que ela é cristã. Amém? Chega uma hora, meus irmãos, que nós precisamos assumir verdadeiramente a nossa fé. E talvez você diz assim, Dri, glória a Deus, eu já assumi, porque eu venho aqui na igreja, eu participo de culto, faz anos que eu sou convertida, eu já fui batizada numa igreja, eu até tenho uma carteirinha de membro. Quem já teve carteirinha de membro? Eu tenho. Sabe, gente, eu vou fazer um parênteses aqui para vocês rapidinho, eu vou voltar e a gente vai terminar. Sabe o que acontece uma vez? A gente trabalha com Israel, vocês sabem disso, viagens para Israel. Então a gente vai em muitas igrejas. E aí a gente foi numa igreja que estava tendo tipo assim, eu não vou falar denominação, tá? Mas estava tendo uma convenção naquela igreja, que era tipo a igreja sede. E aí as pessoas vinham dar seus nomes, vinham, a gente estava assim num balcão e a gente estava ali para falar da igreja, da viagem, né? Para tirar dúvidas da viagem. Só que vinha igrejas assim da região que pertencia àquela sede, né? Aquela igreja, aquela matriz. E ali, como a gente estava na entrada, então eles entendiam que eles tinham que dar o nome da presença, lista de presença, sabe? Confirmar a presença deles. Então todo mundo que entrava vinha dar o nome. Só que aí não dava tempo, né? Tinha que a pessoa falar, depois a gente explicava o que era. Aí a pessoa, todo mundo, 80%, a pessoa vinha e dizia assim, José, secretário não sei o que lá, da igreja tal, na vila tal, no bairro tal. Aí vinha outro, não sei o que lá, diaconisa, Ana, não sei o que. Presbítero, João, não sei. Sabe, gente, eu falei assim, me deu vontade de falar assim, gente, o nome de vocês é João, não é presbítero João, não é diácono Maria, é Maria. Só que nós nos agarramos tanto, não é? A títulos, nós nos agarramos tanto à nossa instituição, nós nos agarramos tanto a essas coisas. E às vezes a gente diz assim, graças a Deus, eu já assumi Jesus, eu já me converti, eu vou a uma igreja. Não é sobre essa igreja. Amém? Presta atenção aqui. Não é sobre essa igreja física, não é sobre essa placa, não é sobre a assembleia, não é sobre a presbiteriana, não é sobre a batista, não é essa igreja. Nós precisamos assumir a Cristo verdadeiramente, mas é verdadeiramente para que façamos parte da igreja dele na terra.
A igreja dele não tem placa, a igreja dele não tem CNPJ, a igreja dele não tem posição, não tem status. A igreja dele não tem. A igreja dele depende dele. A igreja dele é guiada por ele. Só que esse sim, para compor a igreja de Cristo, precisa de renúncia. Amém. Mas nós queremos dizer que caminhamos com Jesus, não queremos sofrer por Jesus. Sabe o que a palavra vai dizer aqui? Acho que é Mateus 10, 32. Eu acho, peraí. Mateus 10, 32. Não, Mateus 10, 24. Vai dizer o quê? O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua. Mas nós não queremos. Amém? O que ele está dizendo? Se vocês fazem parte da minha família, se nós fazemos parte da igreja de Jesus, por que nós não queremos sofrer como Jesus sofreu? Por que nós queremos uma igreja triunfante na terra? O que a palavra vai dizer? O que a palavra vai dizer? Que a igreja de Laodiceia, né? Que tinha riqueza, que tinha estrutura, mas não tinha o maior tesouro. O que o Senhor Jesus diz? O que a carta à igreja de Laodiceia deixa claro? Ele fala, olha, presta atenção aqui. Ele fala, vós sois ricos, abastados. Amém? Uma igreja com estrutura, uma igreja com dinheiro, uma igreja que quer poder, que luta por um poder terreno, por status, que quer ser reconhecida, que quer ser aplaudida. E ele diz, vocês são pobres, cegos e nus. A verdadeira igreja de Jesus, meu irmão, a verdadeira igreja de Jesus, ela vive para renunciar. Ela não está buscando uma posição, ela não está buscando um nome. Sabe, gente, até essa questão de política que a gente falou aqui. Sabe, às vezes você vai ser, vigia, ora a Deus mesmo quando você for votar. Você ora quando você vai votar? Não ora, né? Você deveria orar. O Espírito Santo fala para mim, quem que o Senhor quer que eu deposite o meu voto? Me mostra. Eu já votei muito por obediência. Sabe, e aí eu vejo, mas é homem de Deus, é pastor. A gente tem um partido que é um partido, e muitos deles são, mas esse é um partido gerido, nascido e criado por uma instituição, por uma denominação. A gente tem no nosso país, e quando a gente observa as leis que eles aprovam, os posicionamentos, sabe o que a gente vê? Que é um partido de homens e mulheres de Deus, mas que estão procurando estabelecer um poder na terra. Mas é pelo povo de Deus, é pela igreja. Não é, porque a igreja não está atrás de ter poder na terra, não. A igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus não está atrás de ser reconhecida, não. Se a igreja está sendo aplaudida, tenha certeza de uma coisa: é uma instituição, não é a igreja de Jesus. Amém? Não, porque se o nosso mestre foi chamado de Beelzebu, nós queremos o quê?
cargos de destaque? Nós queremos ser adorados e aplaudidos? Essa é uma falácia. Não significa dizer que nós não temos que ser cidadãos comprometidos, responsáveis. Amém? Que lutem por causas dignas. Amém? E aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração. A igreja de Cristo, ela cresce. E aí a gente olha todo esse movimento, né? E a gente pensa, poxa, então tá dando certo. Não, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela cresce, mas ela cresce pelo poder do Espírito Santo. Você sabe que existem países no mundo em que não é permitido ser cristão? Quem sabe disso? Que os cristãos são perseguidos, que as pessoas não podem ser pegas com uma Bíblia. E aí, meus irmãos, nós temos um dos países que mais persegue cristão, sem ser lá no Oriente Médio. Nós temos a Coreia do Norte, por exemplo. Na Coreia do Norte, na China, você não pode pegar sua bibliazinha, levantar e ir num culto. Na China, na Coreia do Norte, nesses países, se você confessar que crê em Jesus Cristo, você é torturado. Você acha? Nós vivemos em outra realidade, meus irmãos. Existem cristãos sendo mortos pelo mundo, cristãos tendo que abandonar suas casas e fugir para não perderem a sua vida. Existem sim homens e mulheres que vivem e que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo. E como que nós sabemos? Estão morrendo por Jesus hoje, agora, em 2025. Em 2025. E diga se eles querem mudar. Não querem. Não querem. Não querem negar o seu Senhor. Sabe, eu vi um vídeo esses dias de homens que foram enterrados vivos por Jesus, e nós, mas aquela igreja não fala o que eu gosto, mas essa pregação, está falando de inferno, vocês querem que fale do quê? Que você vai ficar rico, que eu vou ficar rica. Eu quero que você fique rico, tá bom? Eu também quero ficar. Mas não é sobre isso. Nós precisamos assumir essa fé a ponto de renunciar, a ponto de chorar por Jesus, porque muitos de nós nos machucamos em igrejas. Tem pessoas aqui que se afastaram, que se machucaram em igrejas, que se machucaram em denominações. Por quê? Porque abraçaram mais a placa, abraçaram mais a instituição, abraçaram mais o pastor, abraçaram mais as pessoas do que a Ele, do que a Jesus. E sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo? É a igreja perseguida, é a igreja que sofre por Jesus. Quando uma pessoa lá na Coreia, ela vai se reunir, ela quer congregar, meus irmãos, não tem uma placa de uma igreja, um lugar para ela ir, uma cadeira para ela se assentar. Eles fazem isso de forma escondida, secreta, correndo o risco de serem mortos a qualquer momento, de serem entregues a qualquer momento. Mas eu não vou na igreja não. Para que igreja? Gente, a gente precisa amadurecer. Talvez você não vá voltar aqui no domingo. Talvez você vai faltar, porque você teve algum compromisso, tá? Mas talvez vai ter pessoa aqui que não vai voltar aqui no domingo. Sabe por quê? Porque talvez não quer ouvir o arroz e feijão.
Ela quer um fast food saboroso, que enche a barriga, mas não nutre em nada. Amém? Sabe, a igreja de Jesus, quando ninguém está vendo, ela faz o que é certo. Sabe, a igreja de Jesus, quando ela é tentada a mentir, aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, quando ela é tentada a mentir para se dar bem, ou para evitar uma consequência, um problema, sabe o que ela faz? Ela fala a verdade. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Essa igreja que nós precisamos fazer parte, meus irmãos. Eu não quero que você faça parte da comunidade, você já fez parte de outras igrejas. Eu quero que você faça parte da igreja de Jesus. Essa igreja que pode ser perseguida, essa igreja que pode ser desprezada, essa igreja que pode ser rejeitada, essa igreja que pode ser... Amém? Mas que não vive aqui, que tem um alvo maior, a eternidade. E aí a palavra vai dizer assim, e eu vou encerrar, capítulo 10 de Mateus, versículo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu não vou falar para você. O evangelho é isso aqui, ó. Amém? O que é o evangelho? O que é o evangelho? É isso aqui. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meus pais, do meu Pai. Sabe, meus irmãos, quando eu estava aqui meditando nessa palavra e ministrando essa palavra, Deus estava ministrando no meu coração. E aí eu vi alguns vídeos, sabe, de pessoas, e eu fui ler matérias, mensagens sobre os verdadeiros cristãos espalhados no mundo. Eu vi a história do pastor Zacarias, que ele estava em viagem, e quando ele voltou, a sua igreja, a sua vila tinha sido atacada. Pessoas tinham morrido e outras tinham fugido, porque eles creem em Jesus. Cristãos pelo mundo estão morrendo, estão sendo presos. Eu quero que vou te dar uma tarefa, uma lição de casa. Eu quero que você chegue na sua casa hoje e você vai pesquisar sobre cristãos perseguidos. Você promete que você vai fazer isso? Que você não vai ficar vendo videozinho no TikTok? Depois você vê. Você vai pesquisar isso. E sabe que o Senhor falou comigo, meus irmãos, e eu nunca tive receio de mostrar para vocês, de falar com vocês. O Espírito Santo bradou no meu coração. Você me ama? Amém? É muito precioso, mas é muito doloroso quando a gente é confrontado, mas é precioso. Sabe, eu creio, eu na minha cabeça eu amo o Senhor. Mas quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, de forma tão intencional, de forma tão clara, você me ama? E eu disse, Senhor, talvez eu não te ame tanto quanto eu deveria amar. Amém? Mas eu quero te amar. Eu não quero ficar presa a esse lugar. Eu não quero ficar presa a esse ambiente. Eu não quero ficar presa a nada. Eu quero ter meus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor quando Ele falar comigo. Eu quero ser chamada de louca, de tola. Meu Senhor foi chamado de Beelzebul.
Sabe? Eu quero, Senhor. Mas, gente, há uma frieza tão grande nos crentes hoje. Há uma indiferença tão grande com o Senhor na igreja hoje. Sabe, nós não fomos treinados a amar Jesus, nós não fomos ensinados a morrer por Jesus, nós fomos ensinados a defender uma causa, a nos empolgar com um movimento, a nos emocionar com uma canção. Nós não fomos ensinados a morrer por Ele todos os dias. E quando eu digo morrer, não é só você perder a sua vida, não. É você abrir mão da sua razão. Sabe, é você dar outra face. Não, é você dar outra face, sim. É você pedir perdão quando quem te feriu deveria pedir. Sabe? Não deixe as suas perdas te consumir. Não deixe os seus problemas te roubar do Senhor. Nada na vida faz sentido se a gente não entender o que o Senhor nos busca, porque que o Senhor nos resgatou. Nada na vida faz sentido, meus irmãos. Ei, nós vamos ser cobrados. Eu quero te fazer uma pergunta, e é a pergunta que eu fiz para mim: Senhor, eu tenho confessado o Senhor diante dos homens. E quando eu falo confessar o Senhor, não é dizer, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus. É confessar com atitude, é confessar com comportamento, é dizer sem palavras: eu sei o que Ele significa para mim, eu sei o valor que Ele tem para mim. Sabe, José de Arimateia e Nicodemos chegaram nesse ponto e disseram: Ele é importante para mim. Minha posição, o lugar que eu ocupo no Sinédrio, meu status, não sei. Eu sei de uma coisa: Ele é importante para mim. Por isso, eles foram e tomaram o corpo do Senhor. E aqueles dois homens que seguiam o Senhor secretamente, aqueles dois discípulos que tinham tanto medo, que tinham tanta insegurança, prepararam o corpo do Senhor e levaram o corpo do Senhor para aquele túmulo. Amém. Quem sepultou Jesus? José de Arimateia, Nicodemos. Eles? Mas eles não são de Sinédrio? Sim, mas Jesus era mais importante para eles. Amém. Eu quero te convidar a confessar Jesus hoje. Jesus. Talvez você começou a sua caminhada tão bem, mas aconteceram tantas coisas no meio do caminho. E você se esquivou, você se escondeu desse relacionamento. Você está fugindo desse relacionamento, sabe? E você diz assim: eu estou tentando, Dri. Eu sei que tá. Todos nós estamos. Hoje é o dia, meu irmão, de verdadeiramente você confessar Jesus. E dizer assim: eu sei o valor que o Senhor tem para mim, eu sei. Sabe que a gente está aqui, meus irmãos, é um desafio estar nesse lugar. É um desafio estar aqui. Sabe, eu falei para eles hoje de manhã que eles tinham que se consagrar, que eles tinham que jejuar, que eles tinham que buscar ao Senhor. Que não era pela comunidade, era por eles, que eles tinham que ter fome e sede de Deus. Por quê? Porque estar aqui é um desafio muito grande. Eu poderia estar na minha casa, eu poderia hoje ter pego meu esposo e meu filho, a gente ter ido a uma igreja, sentado, ouvido a pregação, levantado e ido embora para nossa casa. Mas eu sei o valor que o Senhor tem para mim. Amém. E assumir o Senhor é estar disposto a pagar um preço. E nós sabemos que esse caminho é um caminho de rejeição, de abandono.
e até mesmo de solidão. Mas eu sei o valor que Ele tem para mim. Você sabe o valor que Jesus tem para você? Então não chore. Não se prostre por aquilo que você perdeu, por aquilo que você ainda não tem. Você tem o que é mais valioso. Se nós confessarmos Ele diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Igreja, quando eu digo igreja, não é comunidade livres para adorar. Igreja de Jesus na terra. Vamos confessar o Pai. Vamos confessá-lo. Vamos confessá-lo. Ainda que isso te custe. Ainda que você tenha que corrigir as rotas. Ainda que você tenha que mudar. Vamos confessar Jesus Cristo, o nosso Salvador.